A gente segue aqui com o nosso balanço geral e vamos falar agora de educação, porque o Fórum Nacional da Educação apresentou o relatório das atividades desenvolvidas durante a Conferência Nacional de Educação. Representantes do Fórum integraram o Ministério da Educação. O ministro da Educação, Victor Godoy. O documento com todas as informações entregaram, na verdade. Para falar sobre o assunto, eu recebo aqui no estúdio o sergipano Humberto Gonzaga, que é o coordenador do Fórum Nacional de Educação. Bom dia, Humberto, seja muito bem-vindo. Vocês entregaram, meu Deus do céu, o relatório, né, ao ministro Victor Godoy. E eu queria que o senhor já trouxesse para a gente aqui o conteúdo desse relatório, como é que está a nossa educação nacional. Então, Sara, bom dia. Eu quero primeiro agradecer a atenção da TV Atalaia. Mais uma vez estamos aqui, né? Eu estive aqui quando assumi, em agosto de 2021, a coordenação do Fórum Nacional de Educação. E hoje é uma espécie de prestação de contas, né? Na realidade, nós realizamos a quarta Conferência Nacional de Educação, a CONAI, no período de 29, 30 de novembro e 1º de dezembro, a etapa nacional, que foi precedida de 26 etapas estaduais. Então, esse é um ganho fundamental da opinião de mais de 20 mil educadores em todo o Brasil. O diagnóstico e o relatório final que entregamos ao ministro Victor Godoy no último dia 20, é o resultado de um trabalho construído por vários educadores no Brasil, que traz propostas significativas para o futuro da educação brasileira. Na realidade, a grande visão da conferência é trazer propostas que prosseguem, inclusive, em 2023 e 2024, sendo discutidas no âmbito do Ministério da Educação, no âmbito das comissões de educação do Senado e da Câmara e no Conselho Nacional de Educação, o que deve gerar o futuro plano de educação 2024-2034 do próximo decênio. As propostas elas vão principalmente da estabilização do Sistema Nacional de Educação, que precisamos ter no Brasil e que hoje gera uma discussão ampla dentro do cenário da educação em todos os estados. E vocês colhem essas informações em cada estado, com os gestores, os profissionais de cada estado. Constrói esse relatório, como o senhor bem disse, que vai nortear aí, né, as políticas públicas que serão colocadas em prática nos próximos anos. O que o senhor considera de maior desafio nesse momento para a educação? O maior desafio da educação é o financiamento, né? Na realidade, nós precisamos de restabelecer um financiamento compatível com a necessidade de cada município do Brasil, dos estados de um modo geral, e principalmente com a participação ativa dos educadores de um modo geral, professores, diretores de escola, conselheiros de educação, conselheiros municipais de educação, conselheiros estaduais de educação, que possa trazer cada vez mais contribuições efetivas para esse desenvolvimento. É isso que o relatório tem. E mais ainda, agora em janeiro de 2023, nós já vamos entregar ao novo ministro, ao Camilo Santana, o documento final, o documento base, e que traz a consolidação desse relatório, né, já com as propostas efetivas para a construção do futuro Plano Nacional de Educação. E os avanços que já foram observados durante esse estudo? Olha, eu diria que poucos, na realidade, né? Mas a constatação de algumas situações que nós entendemos como necessárias. Por exemplo, a conferência, esse ano, essa quarta conferência, ela foi realizada num formato diferente, no formato híbrido, onde tivemos os sistematizadores dos documentos que foram recebidos dos estados em Brasília, né, trabalhando efetivamente, e uma participação ativa de mais de 1.249, para ser mais preciso, de credenciados, delegados credenciados, inclusive aqui do estado de Sergipe, que contribuíram efetivamente com essa discussão. Então, isso é um avanço. Nós temos hoje uma possibilidade de ampliar cada vez mais essa discussão na medida que a tecnologia nos favoreça. Sim. Então, os eventos hoje à distância, né, vamos colocar assim, é um ganho real, né, associado com a presença de todos onde está sendo realizado o evento, no caso, no Distrito Federal. Esse relatório ele traz um diagnóstico do país por regiões, por estados, não é isso? Explica para a gente o método que vocês utilizam para extrair essas informações. Então, esse relatório ele contém o histórico do documento referência que foi proposto pelo Fórum Nacional de Educação em janeiro de 2021. É um trabalho construído com 24 meses de antecedência, onde foram trabalhados, distribuídos para cada fórum estadual, né, para os 26 estados. Esse documento foi discutido, por exemplo, aqui em Sergipe, ele foi discutido em Laranjeiras,
Um exemplo, estou dando Laranjeiras, vocês falaram há pouco uma reportagem aqui sobre o Encontro Cultural de Laranjeiras. Então, ele foi discutido em Laranjeiras, depois em âmbito estadual, aqui em Aracaju, consolidando os delegados dos 75 municípios, né? E a consolidação dessas propostas foram levadas para Brasília, juntando lá com os voos de mais 25 estados, que foi discutido agora na etapa nacional. Então, é uma construção gradativa, bem analisada, com responsabilidade de cada fórum estadual. Aqui no caso de Sergipe, o fórum estadual tem tido uma grande atuação. Ele foi diligente na hora que realizou a nossa etapa estadual, continua atuando fortemente, né, sob o comando da professora Josiela Moraes e com o apoio decisivo do governador do estado, Belivaldo Chagas, e também do secretário de Educação, Josué Passos, a quem eu faço questão de colocar como um dos maiores apoiadores dessa conferência nacional. O senhor sergipano, hoje coordenando esse Fórum Nacional, e claro que a gente vai querer também saber como é que Sergipe se coloca aí nesse cenário, como é que a nossa educação está? A educação de Sergipe ela tem tido um avanço significativo, né? A gestão do professor Josué, ela tem trazido um regime de colaboração muito forte com os municípios de um modo geral. A CONAI demonstrou isso, né? E as contribuições que daqui saíram levam também uma expectativa muito grande do desenvolvimento da nossa educação. Nós melhoramos, evidentemente, no IDEB, em vários estados, em vários municípios, aliás, aqui do estado, inclusive Aracaju, né? Temos avançado numa discussão muito ampla nas regiões. Sergipe é fácil de ser diagnosticada pelo tamanho territorial que ele tem e com as ações progressivas que existem em cada diretorias regionais. Evidentemente que a gente coloca aqui a ação da Federação dos Municípios, da Undime, que é presidida pela professora Josevanda Franco, que é secretária de Educação de Socorro, que tem feito um grande trabalho. Recentemente, o último presidente da Undime, o Tiago Carvalho, de Itabaianinha, foi eleito deputado federal. Eu creio que isso é uma repercussão, inclusive, do trabalho dele como educador e como parte desse regime de integração que temos tido aqui no estado. E a gente sabe o quanto a educação ela é importante, né? O quanto transforma, o quanto é transformador, né? Pois é. Então, eu como sergipano, evidentemente, me orgulho de estar colaborando com esse processo a nível nacional, né? É um processo de eleição. Eu fui eleito pelos meus pares para coordenar o fórum até 2025. O trabalho não terminou agora. O que nós apresentamos agora foi o relatório de uma etapa significativa, né? Etapa que acontece a cada 4 anos. Mas já agora, em janeiro de 2025, aliás, de 2023, começa um novo trabalho que deve ter a sua culminância em 2026, né, com a realização da 5ª Conferência Nacional de Educação. Então, a educação ela tem que ter essa perspectiva progressiva, com a discussão voltada para a seriedade das propostas de políticas de Estado. Eu tenho dito isso em vários momentos, quero aqui registrar o apoio que recebemos dos diversos secretários de Estado da Educação, do ministro Vitor Godoy. Esperamos ter o mesmo diálogo e a mesma possibilidade de apresentação de propostas com o novo ministro já indicado pelo presidente Lula, que é o Camilo Santana, ex-governador do Ceará e atual senador, e que nos traz assim uma perspectiva muito grande pelos resultados alcançados pelo estado do Ceará. A chegada do senador Camilo ao Ministério da Educação traz para nós do Fórum Nacional uma esperança muito grande de cada vez mais avançarmos nessas propostas que estão sendo discutidas nacionalmente. E aí o senhor começa esse trabalho, desculpe, agora já em 2023, e esses resultados dessa nova etapa? Então a etapa ela é bem clara, né? O documento final, que é fruto desse relatório que foi entregue ao ministro Vitor Godoy, será entregue também ao ministro Camilo Santana. Ele vai dar para a análise, né, no âmbito do Ministério da Educação, e paralelo com isso, as ações irão ocorrer também no Senado Federal, através da Comissão de Educação do Senado, na Câmara dos Deputados, através da Comissão de Educação, e no Conselho Nacional de Educação. É uma engrenagem que eu diria que é quase que oportuna para esse momento de discussão. Ela continua sendo discutida, tudo aquilo que os delegados eleitos nos estados, delegados natos, representantes das diversas instituições fizeram, ele continua sendo preparado para que haja oportunidade da aprovação de uma nova lei que vai disciplinar o Plano Nacional de Educação no decênio 2024-2034.
uma indagação aqui que me veio agora, professor Humberto. Vocês, nesses fóruns, vocês escutam as demandas de cada estado. Algumas dessas demandas, elas são comuns? São, a grande maioria tem essa perspectiva. Por exemplo, a diversidade ela foi muito colocada praticamente nos 26 estados, né? A parte do Sistema Nacional de Educação, com a efetivação dos sistemas municipais de educação e do sistema estadual, ela também foi um foco nas diversas propostas apresentadas e consolidadas. Todas aquelas propostas que tiveram acima de 5 citações em âmbito geral, elas foram aproveitadas e aglutinadas. E existem propostas, evidentemente, pelo contingente, foram mais de 3.000 propostas, que foram, mesmo analisadas, não foram, diria assim, aproveitadas, porque o critério final foi de votação. Sim. Na última etapa, né, nessa etapa nacional, existe uma proposta defendida por um delegado, a proposta B, que também é diferente da A defendida, e a votação final cabe à maioria, democraticamente. E o senhor disse algo muito importante na fala aqui durante essa entrevista, que é preciso se ter um plano de governo, um plano que é independente de quem esteja no comando, né? É um plano de Estado. Na realidade, o fórum, ele, pela concepção que ele foi idealizado a partir de 2010, foi quando ele foi proposto na primeira Conferência Nacional de Educação e efetivado em 2014, é a 4ª instituição que discute, que formaliza, que monitore, que acompanha todo esse processo de uma forma gradativa. Nós estamos lá desde 2010, 2014, 2018, agora 2022, fazendo essa discussão. Propostas de 2014, por exemplo, que não foram efetivadas pelo governo federal e governos estaduais, elas voltaram à discussão agora e foram reaproveitadas, estão sendo novamente discutidas. Isso eu diria assim, Sara, é uma independência muito grande do sistema educacional de ensino a nível nacional que nós temos no fórum. É algo que nos orgulha muito de participar, evidentemente, mas principalmente de contribuir de uma forma direta com essa construção. A gente sabe que os desafios são grandes, mas também temos a certeza que estamos no caminho, né? Exatamente. Eu acho a própria assim, discussão que ocorreu agora no sistema democrático brasileiro e a visão que o presidente eleito teve de convidar um ministro de um Estado que tem se destacado em vários indicadores, em várias respostas que a educação tanto precisa, é algo que já mostra a preocupação de estarmos efetivando uma política de Estado. Roberto, eu queria agradecer demais a participação do senhor aqui no nosso programa, nosso Balanço Geral, e também deixar um espaço aqui aberto para o senhor deixar uma mensagem aí para os nossos estudantes, nossos professores. Eu quero primeiro assim, agradecer à TV Atalaia e ao Balanço Geral de mais uma vez me convidar. Né? Eu estive aqui quando fui eleito coordenador do fórum, falando das propostas que teria para colocarmos essa CONAI em funcionamento e realizar. E hoje eu trago aqui uma espécie de uma prestação de contas, né? De alguém de Sergipe. É a primeira vez que um sergipano ocupa esse espaço, né? E eu espero que outros sergipanos, grandes educadores, possam também ter essa oportunidade. E eu me orgulho muito do meu estado, me orgulho muito da minha cidade, lá de Neópolis. Eu sou conselheiro municipal de educação de Neópolis, mas colaboro praticamente com todos os municípios do estado nessa função de coordenador do fórum. Então, a nossa interação com Propriá, com Laranjeiras, com Itabaiana, é quase que total. A preocupação que esses municípios avancem em seus setores educacionais nos deixa assim, muito felizes, né, e muito satisfeitos de vivermos essa realidade aqui no estado. Então, eu quero primeiro dizer que a minha expectativa como educador, eu represento a sociedade civil, eu sou representante do Rotary Internacional nessa proposta toda, a partir do nosso conselho lá do nosso município, através da participação estadual e a nível nacional. Então, o Rotary, por exemplo, que está agora comemorando 118 anos, ele tem uma proposta de combate ao analfabetismo e apoio à educação básica. Então, isso por si só já me caracteriza realmente como um conselheiro, um delegado representante das políticas públicas necessárias de serem executadas. Parabéns pelo trabalho, pela atuação. Muito Até obrigado, uma próxima. Sarah. Muito obrigado mesmo, de coração.